vai ter provavelmente até a parte 3. Eu estava vendo com o Rodrigo ontem, que ele é nosso líder aqui de planejamento, de cronograma. Aí eu estava vendo com ele se tinha essa possibilidade, e até que tem. A gente consegue fazer até a parte 3, porque é um tema que dá para a gente dar uma boa destrinchada e aprender bastante em cima dessa doutrina que, na minha opinião, na minha opinião não, né? Na opinião de todo mundo, é o centro do evangelho, né? O evangelho se resume na salvação. Então, nas próximas aulas a gente vai continuar falando de salvação. Hoje a gente vai começar a falar da Ordo Salutis, que eu vou explicar daqui a pouco. A gente vai falar sobre o antecedente e o início da salvação. Aí nas próximas aulas a gente vai falar dos outros temas também sobre esse assunto. Vocês já sabem, qualquer coisa pode mandar coisa aí no chat, se não quiser ligar o microfone, manda aí no chat que alguém vê e me dá um toque. E se precisar me cortar por algum motivo, pode falar. Beleza? E se tiver algum barulho aí na rua, ignora que aqui, hoje a galera não sei porque resolveu acordar mais cedo. Vou botar uma barulheira aqui. Então, só para fazer uma introdução da aula passada do Rodrigo, que na verdade é mais importante para a gente, antes de falar de salvação, é lembrar do conceito do pecado. Então, a Bíblia, as Escrituras, elas indicam a existência de dois aspectos principais que são relacionados ao problema humano do pecado. E são dois. Em primeiro lugar, o pecado é um relacionamento rompido com Deus. Em segundo lugar, o pecado causa a corrupção da natureza humana. Isso é o mais importante da gente entender a respeito do pecado. Ele rompeu o relacionamento com Deus e ele gera uma corrupção da nossa natureza. Isso é o que nós chamamos de depravação total do homem. Ou seja, o homem ele é inteiramente depravado, a sua moral é depravada, os seus atos são depravados. O homem sem Deus, ele naturalmente ele já nasce com esse relacionamento rompido e com essa natureza corrupta por causa do pecado. Então, uma transformação radical e sobrenatural da natureza humana, ela é necessária para que ocorra o perdão e a restauração, a posição favorável diante de Deus, e isso é o que a gente chama de salvação. Então, a salvação nada mais é do que esse problema de relacionamento rompido, Deus resolver e nos reconciliar, e essa natureza corrupta humana, ela também vai ser tirada da terra na nossa glorificação. Então, a salvação, ela veio resolver esse problema. Na primeira aula, a gente viu o homem, que o homem foi criado por Deus. Na aula passada, a gente viu que o homem acabou criando uma coisa chamada pecado aqui na terra. E Deus, então, uma resposta ao pecado humano é a salvação, que é o tema central do Evangelho e que é o que a gente vai destrinchar nas próximas aulas. Vamos falar bastante sobre o tema. Beleza? Só para começar com essa frase de John Stott, que eu acho que é um bom resumo do que é a salvação. E ele diz assim: antes que o homem existisse, Deus agiu. Antes que o homem se movesse para buscar a Deus, Deus buscou o homem. A Bíblia não mostra o homem tateando em busca de Deus, mas o que vemos é Deus alcançando o homem. E esse é o resumo da salvação. Não tinha nada que o ser humano poderia fazer para se salvar. E a salvação nada mais é do que um Deus que escolheu alcançar a humanidade, um Deus que escolheu adotar-nos como seus filhos, um Deus que resolveu buscar o homem e restaurar esse relacionamento e nos livrar dessa natureza corrupta do pecado. Então a salvação é uma obra exclusivamente de Deus. Em primeiro lugar, então, para a gente começar a falar um pouco sobre o assunto, a gente precisa falar da Ordo Salutis, que é a ordem da salvação. Provavelmente alguém já ouviu falar desse assunto, só que é um assunto um pouco difícil de explicar. Mas só para resumir o que significa essa palavra. Louis Berkhoff, ele define dessa maneira: a Ordo Salutis, ou seja, a ordem da salvação, ela descreve o processo pelo qual a obra da salvação realizada em Cristo é concretizada subjetivamente nos corações e vida dos pecadores. Ou seja, a ordem da salvação nada mais é um método que os teólogos usaram para descrever como ocorre a mecânica da salvação, como que é o passo a passo da salvação, ou seja, como que Deus aplica a salvação em nossas vidas. Isso é algo que vai trazer muitas divergências de opiniões no meio do estudo da palavra de Deus. Então, a gente tem várias formas de interpretar essa ordem. Como vocês podem ver aí, eu coloquei alguns exemplos. Tem mais. Tem a maneira arminiana, tem a maneira calvinista, tem a maneira luterana, tem a maneira metodista, tem diversas outras maneiras de interpretar como essa salvação acontece. Não necessariamente de ordem cronológica, porém de uma ordem um pouco mais lógica. Ou seja, o que vem antes da salvação, o que acontece no início da salvação, o que vai acontecer lá no final da nossa salvação. Então, essa ordem da salvação é um processo. Então, a gente vai estudar como que é o processo que Deus usa para nos salvar. Como que é o passo a passo
da maneira que Deus salva o homem. Você pode ver que as principais são essas duas primeiras aí, o arminianismo e o calvinismo, e tem algumas pequenas diferenças, bem pequena mesmo. A grande diferença é aí na ordem da regeneração e conversão. Perceba que no arminianismo, o número 5 e 6 é primeiro conversão e depois regeneração, e no calvinismo, o número 3 e 4 é primeiro regeneração e depois a conversão. Isso é uma coisinha difícil de entender, mas que tem essa pequena diferença. Mas no fim, cada linha vai tentar explicar a salvação de um jeito, algo que é muito difícil de explicar, porque é algo que Deus faz, não de uma maneira muito robótica, uma maneira muito mecânica, mas a gente tenta explicar com nossas palavras aquilo que Deus faz em nossas vidas. Então, a Bíblia, ela traz uma ordem da salvação. Isso aqui a gente chama que é o Ordo Salutis de Paulo. Paulo, ele criou um método, ele criou uma forma de explicar como que Deus salva a gente. Lá em Romanos 8, 29 e 30, ele começa assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Então, aqui na Bíblia, Paulo ele traz um resumo muito resumido do que é o processo da salvação, a mecânica da salvação. Então, aqui ele fala: Deus nos conhece, Deus predestina, Deus chama, Deus justifica, Deus glorifica. Aqui ele mostra que há um processo, há uma ordem indissociável na salvação. E é essa ordem que a gente vai estudar nas próximas aulas. Só para explicar como vai ser agora nas próximas aulas. A gente vai estudar a definição do Milner Erickson, que eu achei a mais fácil para a gente entender. E ele divide em 4 pontos. Primeiro, o que acontece antes da salvação, que ele vai chamar de antecedente da salvação. Segundo, o que acontece no começo da salvação, ou seja, quando a gente se arrepende, quando a gente se converte, o que acontece ali no início da nossa salvação. Segundo lugar, ele vai falar o que acontece na continuidade da salvação, ou seja, entre a gente aceitar Jesus e entre a gente ir morar no céu, o que acontece nesse meio tempo. E, por último, ele vai falar o que acontece na conclusão da salvação. E todos esses aspectos aí, todos esses números, é o que a gente vai ver nas próximas 2 ou 3 aulas. Então, na primeira aula, agora a gente vai focar um pouco mais no antecedente e no início da salvação. Nas outras, a gente vai falar de início e da continuidade. Provavelmente, a gente vai finalizar falando da continuidade e da conclusão da salvação. A gente vai passar por cada palavra dessa, porque isso é algo que acontece nas nossas vidas, que está acontecendo nas nossas vidas, que vai acontecer e também já aconteceu. E a gente muitas vezes não entende o que significa esses termos, o que união com Cristo significa, o que foi a justificação, o que é regeneração, o que é a perseverança. Então são coisas que são palavras que no dia a dia a gente não ouve muito, mas que faz parte da nossa salvação. Então é isso que a gente vai falar nas próximas aulas. Todos esses termos bonitinhos, entender cada um, entender a base bíblica de cada um, entender o que muda na nossa vida. Neste módulo aqui de salvação, a gente não vai falar muito da obra de Cristo, na verdade a gente não vai falar nada da obra de Cristo, porque a gente vai ter um módulo específico para falar de Jesus. Aí quando a gente for falar de Jesus Cristo, a gente vai falar do seu sacrifício, da expiação e todas as coisas que Cristo fez, que inclusive a gente falou muito na aula de Hebreus, né? Quem estava aí na época de Hebreus, a gente falou muito sobre a obra de Cristo em nossas vidas. Então, nessas próximas aulas a gente vai falar disso. A ordem da salvação, ou seja, como Deus nos salva, qual que é o processo que Deus usa para nos salvar. Beleza? Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo. Certo. Beleza, então. Começando do começo, primeiramente, o antecedente da salvação, o que acontece antes da gente se converter. Em primeiro lugar, a Bíblia nos mostra a respeito da predestinação e da eleição, que é um termo muito polêmico, mas que, na verdade, vocês vão ver nessa aula que não tem motivo para polêmica alguma, porque é algo muito simples de entender. Beleza? Eu queria saber de vocês, o que vocês sabem sobre o assunto? Quando vocês falam, quando eu falo deste tema, né, predestinação e eleição, o que vem na cabeça de vocês? Quem aí quer compartilhar? É heresia? Coisa de outra igreja? Ou não vem nada na cabeça? Geralmente o pessoal associa muito predestinação e eleição como uma doutrina exclusivamente da igreja, da igreja reformada, né? Da linha doutrinária do calvinismo. Geralmente está muito associado com isso, né? Como se fosse algo exclusivo deles. Que não é verdade, né? Porque no primeiro slides aí você mostrou, né? A Word Salutes
da visão arminiana, da calvinista, e nas duas tem predestinação e eleição. Exatamente. E acho É por também aí também. que Pode falar. a eleição ela é um assunto polêmico hoje, justamente por conta da cultura enraizada dentro da igreja pentecostal, né? Tipo, a gente é acostumado a ouvir sempre de aceitar Jesus ao se converter. Acho que esse aceitar Jesus cria esse choque com a eleição, né? Mas lista aí, Renatinho, os 49 versículos que falam da eleição. Só antes do Renato continuar, é, é muito difícil a gente explicar isso daí com perfeição e clareza, porque não foi algo que a gente inventou, foi algo que veio do coração de Deus. Tudo isso é plano de Deus. Então, como é que nós, meros humanos mortais, vamos trazer 100% de clareza de um assunto que vem de uma mente que é muito mais elevada, é muito mais sábia do que as nossas mentes, né? Então, Deus ele criou esse plano com esses pontos que a gente enxerga nas escrituras, e por mais que a gente tente explicar da melhor forma possível, a gente nunca vai conseguir explicar 100% aquilo que Deus fez, porque a mente de Deus é maravilhosa, né? Então, tão insondáveis, né? São os seus pensamentos. Eu até coloquei isso aqui, Rodrigo, que explica muito bem o que você falou. O Erickson ele vai falar assim, que de todas as doutrinas da fé cristã, certamente uma das mais enigmáticas e menos compreendidas é a doutrina da predestinação. Então, tem esses dois poréns que o Clebinho e o Rodrigo falaram. Primeiro, é um assunto muito difícil da gente falar, por quê? Porque envolve a mente de Deus. É uma coisa de difícil compreensão, porque a gente tem que explicar algo que Deus fez na eternidade, algo que a mente de Deus fez, algo que o coração de Deus fez, e a gente, como ser humano, a gente não consegue chegar nem 1% daquilo que Deus sabe no seu coração. Então é muito difícil a gente entender, é muito difícil a gente explicar, até que tem diversas maneiras de entender esse assunto. E uma outra coisa que o Clebin também colocou, que eu acho que ela é muito menos compreendida, porque a gente tem um certo receio desse assunto. A gente tem medo, a gente pensa que isso é coisa de outra igreja, a gente pensa que às vezes a gente pensa que isso é heresia, a gente pensa que na nossa igreja isso não existe, mas não é uma verdade. Quando a gente negligencia esse tema, predestinação e eleição, a gente está negligenciando, na minha opinião, um dos assuntos mais bonitos da salvação. Uma das coisas que, se não fosse isso, não existiria salvação. Se não fosse esse começo, não existiria salvação. Então, é uma doutrina extremamente linda que coloca a gente de joelho perante Deus e muitas vezes a gente esquece de falar sobre isso, a gente negligencia falar sobre esse assunto. Então, é muito importante lembrar que esse assunto não é essa coisa de calvinista, tá? O arminianismo também crê na predestinação e na eleição, porque é uma doutrina extremamente bíblica, não tem como a gente fugir desse assunto, que a Bíblia deixa muito claro. Então, ao longo da história, surgiram diversas compreensões sobre o tema. Eu peguei aqui duas principais, né, as mais famosas, porque tem outras formas de pensar que aí são vertentes desses dois pensamentos. Né? O calvinismo, lá de 1559, e o arminianismo, foi lá em 1610, depois da morte do Jacó Armínio. Então, todas essas doutrinas creem na eleição e na predestinação. Então, é muito errado aquilo que a gente fala, existe predestinação ou não existe? Isso é um erro, porque a Bíblia é muito clara que existe. Agora, o que diferencia é como essa predestinação, como essa eleição acontece. E é aqui que mora o porém que a gente não entende. E aí vai ter várias formas de interpretar. Mas a gente tem que saber disso. Ela existe, ela é extremamente bíblica e todas as linhas do mundo e linhas teológicas concordam com ela. Não tem como fugir desse assunto. Inclusive a nossa igreja. Nossa igreja ela é arminiana, pentecostal clássica, então a gente também crê na predestinação e na eleição, da maneira que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Então, só para conceituar, o que é? De maneira bem básica, bem resumida. Predestinação se refere à escolha que Deus faz de indivíduos para a vida eterna ou a morte eterna através da eleição, que se refere à seleção de alguns para a vida eterna. Resumindo, predestinação é Deus dar um destino prévio a alguma pessoa, e ele faz isso através da eleição. Então, Deus pré-ordena o destino de alguém, elegendo essa pessoa para salvação, escolhendo essa pessoa para salvação. E para aqueles a quem ele não predestina e que ele não elege, essa pessoa ela tem como destino a morte eterna. Que aí é um assunto chamado a reprovação de Deus, que a gente não vai falar aqui, que é muito assunto para falar, então a gente não vai ficar falando também tudo o que tem para falar, senão a gente fica 3 meses falando do assunto, né?
Então, basicamente, só para conceituar, é isso aí. Deus pré-ordena o destino de alguém e ele faz isso escolhendo alguns para salvação. Esse é o conceito. E o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Romanos 9, do 11 a 13, Paulo vai falar assim: todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou antes que eles fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Atos 13, 48, a Bíblia vai dizer que, quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram. Aí em 1 Tessalonicenses 1,4, Paulo vai falar: sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. 2 Tessalonicenses 2,13, Paulo vai dizer: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. E aqui Efésios 1, 4 a 5, Paulo diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então a gente vê aqui que, com todas essas passagens bíblicas, a gente vê que é um ensino extremamente claro nas Escrituras. Agora, o grande porém da questão não é se existe ou não predestinação, se existe ou não eleição. Porque se eu falar que não existe, eu estou sendo um herege. Eu estou falando algo que a Bíblia é contra. Agora, o porém é como que essa eleição, como que essa predestinação acontece. E há duas maneiras principais de interpretar como acontece. Na verdade, são várias maneiras, porém as mais simples, as mais básicas, as primordiais, que é o grande início das divergências, começa de duas maneiras. Primeiro, o arminianismo, que é a doutrina que a nossa igreja segue. A nossa igreja é uma igreja pentecostal arminiana. E no arminianismo a gente crê assim: a eleição, a escolha de Deus, a predestinação, ela é condicional, baseada na presciência de Deus daqueles que responderiam positivamente ao chamado do Evangelho. Ou seja, para Armínio, a eleição ela é condicional. Condicional a quê? É condicionada à nossa resposta de fé. A escolha de Deus tem uma condição, que é a nossa fé. Então, Deus, em sua onisciência, Deus, em sua presciência daquilo que vai acontecer, Deus, ele olha no corredor da história, ele vê a história, o que vai acontecer no futuro da história, e ele, então, ele escolhe pessoas que ele sabe que vão responder ao chamado do Evangelho. Um exemplo, por exemplo, pega o Rodrigo. Deus, lá antes da fundação do mundo, ele já, em sua presciência, ele viu na história que o Rodrigo aceitaria. Rodrigo diria sim para o Evangelho. Deus vai lá, condicionado a essa fé que Deus previu que o Rodrigo teria, Deus vai lá e escolhe essa pessoa. Deus vai lá e elege essa pessoa porque Deus sabia que essa pessoa iria aceitá-lo. Essa é a visão arminiana. Deus nos predestina baseado na sua presciência, na sua onisciência, de que a gente diria sim para o Evangelho. Tem duas passagens que falam sobre o tema, que é Romanos 8, 29, que vai falar assim: pois aqueles que de antemão conheceu, e aqui no grego a palavra é pré-conhecimento, aqueles que pré-conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. E 1 Pedro 1,2, Pedro está escrevendo aos escolhidos de acordo com pré-conhecimento, em algumas versões diz, de acordo com a presciência de Deus Pai. Então, na visão arminiana, que é a visão da nossa igreja, Deus escolhe baseado na sua presciência de que aquela pessoa responderia positivamente ao Evangelho. Ela diria sim para Cristo, ela aceitaria a Cristo. Então, Deus vai lá, escolhe essa pessoa e predestina ela para a eternidade condicionada à fé dessa pessoa. Essa é a visão arminiana da nossa igreja. Tem alguns outros porém nessa visão? Tem. Na visão pentecostal tem um pouquinho também de eleição coletiva, que Deus não necessariamente elegeu uma pessoa condicional, mas Deus elegeu um povo. E tem algumas outras vertentes dentro da linha arminiana, mas o básico é isso. Esse aqui é o básico que a nossa igreja acredita. Beleza? Agora, qual que é a segunda maneira de enxergar isso? É o que a gente fala do calvinismo. Para eles, a eleição ela é incondicional. Ou seja, ela não é condicionada a nada que você faça. Deus não precisou prever nada, Deus não precisou ver o que você ia fazer, se você ia dizer sim, se você ia dizer não. Ela é incondicional. Ela é baseada na escolha livre e soberana de Deus, segundo sua própria vontade. Ou seja, para o calvinismo, Deus te escolheu porque ele quis. Não porque ele viu que você ia aceitar, não porque ele viu que você ia dizer sim. Ele escolheu porque ele quis, em algum momento da eternidade, ele decidiu te escolher, porque ele é livre e porque ele é soberano. E a passagem bastante usada
É Romanos 9, 13 a 15, que a gente acabou de ler, que, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? Aqui é Paulo perguntando. De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Aqui Paulo mostra que uma das provas da eleição de Jacó e da rejeição de Saul é porque Deus tem misericórdia de quem ele quer, Deus tem compaixão de quem ele quer. Então aqui ele está mostrando um Deus soberano, um Deus que age da maneira que ele quiser, como quer, da forma que ele quer, na sua livre soberania. Essa é a visão aqui das igrejas mais tradicionais, algumas batistas e as presbiterianas. E a visão arminiana é a visão das assembleias como um todo, né? Porém, muito mais importante do que como, a gente não vai ficar falando a forma que Deus escolheu, a forma que Deus predestinou, isso é o que menos importa na história. Isso é o que menos a gente deveria discutir no nosso dia a dia. O mais importante de tudo é por que Deus nos escolheu. Seja baseado na presciência, seja condicional, seja incondicional, não importa. O que importa é por que Deus nos elegeu, por que Deus nos predestinou, por que Deus fez isso. E aqui eu separei alguns porquês do porquê Deus nos elegeu e nos predestinou. Mas antes disso, alguém tem alguma dúvida? Deu para entender bonitinho as duas partes? Tudo certo? Mano. Então, beleza. É meio confuso, então se tiver alguma dúvida, só me parar. Então, por que Deus nos elegeu? Em primeiro lugar, porque Ele nos amou. Efésios 1:5, Paulo vai dizer que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então, a gente sempre enfatiza muito no amor de Deus, a gente enfatiza que Deus é amor, a gente enfatiza que a prova do amor de Deus é que Jesus morreu em nosso lugar, a gente enfatiza que Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho, mas a gente esquece de falar que uma das provas do amor de Deus é que Ele nos predestinou. Uma das provas do amor de Deus é que Ele nos escolheu. Foi em amor que Deus nos escolheu, foi em amor que Deus nos elegeu, foi em amor que Deus nos predestinou. A gente esquece dessa doutrina, a gente esquece que quando a gente aprende que Deus nos escolheu, é prova unicamente do seu amor. Deus fez isso porque Ele nos ama. Isso é uma das provas do amor que Deus tem pela sua igreja, pelos seus filhos. Em segundo lugar, para o louvor da sua graça. Então, na mesma passagem, Paulo vai dizer que amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Então, por que Deus nos escolheu? Para o louvor da sua graça. Deus nos escolheu para mostrar como Ele é gracioso, para mostrar como a sua graça merece louvor e Ele merece ser adorado por ter nos escolhido. E aqui na 2 também tem um outro motivo do porquê Deus fez isso, né? Que é aqui, o conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, porque Ele quis. Ele fez isso porque era a sua vontade e Ele quis dessa maneira, e Ele quis desse jeito e foi dessa maneira que Ele fez. Em terceiro lugar, por que Deus fez isso? Ele fez como um incentivo à evangelização. Ó, que Paulo fala lá a Timóteo. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Aqui Paulo ele fala que ele suporta todas aquelas dores que ele passava por pregar o evangelho por causa dos eleitos, porque ele sabia que tinha pessoas que Deus escolheu e essas pessoas precisavam ser alcançadas pelo evangelho. Essa pessoa precisa conhecer o evangelho porque Deus escolheu essas pessoas. Então, quando a gente sai na rua para evangelizar, a gente tem que lembrar disso. Eu estou na rua por quê? Porque Deus escolheu pessoas para a salvação e eu preciso buscar essas pessoas por meio do evangelho. Deus usa a gente para buscar essas pessoas enquanto a gente prega a palavra de Deus. Terceiro lugar, quarto. Porque Deus nos elegeu e nos predestinou, porque nós jamais alcançaríamos a salvação por nosso próprio mérito. Olha o que Paulo fala lá em Efésios 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. E quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Paulo ele deixa muito claro, nós, antes da salvação, nós estávamos mortos em nossos pecados, nossas transgressões. Nós não estávamos debilitados, nós não estávamos enfraquecidos, nós não estávamos cansados. Não, a gente estava morto. Um morto não consegue escolher a salvação, um morto não consegue alcançar a salvação, um morto não consegue ir até Deus. Então, jamais a gente alcançaria a salvação se não fosse esse antecedente da salvação, que é Deus nos escolher, independente de como. Importa que Ele fez isso. Em quinto lugar, porque Ele preza pela nossa santificação. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
Então, um dos objetivos também de Deus nos escolher é para que a gente fosse santo. Deus nos escolheu para ser santo, para ser irrepreensível, para ser parecido com Cristo. E por último, Deus nos escolheu para que nada mais nos acuse. Romanos 8,33, Paulo diz assim: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Uma vez que Deus nos escolheu, uma vez que Deus nos predestinou, uma vez que Deus nos elegeu, não há nada nem ninguém que nos acuse, porque o próprio Deus nos declarou justo. Isso aqui é o argumento de Paulo em Romanos 8,33. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre o assunto? Predestinação e eleição? Ou podemos ir para o chamado? O chamado é segunda parte da aula. São 3 partes, mas as próximas partes são mais rápidas. Alguém tem alguma dúvida? Se quiser, eu volto algum slide, alguma coisa assim. Não, só fazer um apontamento, né? Como que o fato de Deus ter nos predestinado e nos elegido mostra a sua graça, né? Porque de todas as pessoas do mundo, não tem uma que Deus poderia escolher e falar, poxa, essa daqui até que é uma pessoa boa, acho que dá para usar ela para o meu propósito. Porque todos que Deus escolhe, todos nós somos pior espécie, né, que temos, né? Todos nós pecamos, né? Todos nós somos falhos, todos nós temos os pecados que a gente luta constantemente, né? E mesmo assim, Deus, ele, de uma forma tão graciosa, né? Tão incrível, ele vai lá e ele nos escolhe antes mesmo da gente ter nascido, para que ele faça em nós aquilo que nós não podemos fazer para o seu propósito, né? E conforme Deus vai fazendo isso, a gente vai podendo experimentar o poder de Deus, a glória de Deus, as boas obras que Deus vai fazendo e que glorificam o nome dele. Isso daí é extremamente maravilhoso, né? Uhum. Eu até gosto de pensar que geralmente a gente fala muito, a gente vê muitas igrejas que falam assim, você é escolhido, e isso dá um certo grau de orgulho, né? Você pode, você é capaz porque você é escolhido de Deus, você consegue passar por isso porque você é escolhido de Deus. Mas na verdade, Deus nos escolher não é algo que deveria nos dar orgulho, né? É algo que deveria nos mostrar o quão lixo a gente é. Porque se não fosse Deus nos escolher, o que a gente conseguiria se salvar? Como que a gente conseguiria nos salvar se não fosse Deus, antes de tudo, antes da criação do mundo, em amor, em graça, nos escolher e nos predestinar, seja condicionalmente, seja incondicionalmente. O que importa é que ele fez isso. Isso é o mais maravilhoso da doutrina da salvação, que é algo que a gente muitas vezes esquece e negligencia esse assunto tão lindo, né? E eu até gosto de falar lá em Romanos 9, quando Paulo fala que Deus disse, amei Jacó e rejeitei a Esaú. A gente costuma falar, nossa, como Deus rejeitou a Esaú, né? E ali no grego tem o sentido de que Deus abominou, Deus odiou Esaú, antes mesmo que eles nascessem. E a gente fala, nossa, como Deus odiou Esaú. Mas essa não é a dúvida. A dúvida é, como é que Deus amou Jacó? Um cara enganador, um cara que vendeu vendeu não, que pegou a primogenitura do seu irmão, um cara totalmente deturpado, corrupto. Como é que Deus conseguiu amar Jacó? Essa é a maior dúvida. Não é porque Deus abominou Esaú e rejeitou Esaú, porque isso é fácil. Deus, a gente não merecia ser amado por Deus, a gente merece ser rejeitado mesmo. Agora, por que Deus amou Jacó? Essa é a grande pergunta, né? Por que Deus nos amou? Por que Deus nos escolheu? Isso é o que deveria colocar a gente de joelho, né? Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida ou podemos ir para o chamado? Tudo certo? Eu falei certo, né? Jacó que... Eu sempre confundo. Jacó é o cara que pegou a primogenitura de Esaú, né? Rodrigo, que eu sei que entende de Antigo Testamento. Isso aí. Isso aí. Sempre confundo, mas beleza. Então, beleza, então, gente. Vamos para o chamado, que é também mais tranquilo. Paulo fala lá em Romanos 8,30, aos que predestinou, a estes também chamou. Então, o próximo passo, que é o início da salvação, a salvação se começa por um chamado. E o que é o chamado? O Wayne Grudem vai dizer que o chamado é um ato de Deus Pai, falando através da proclamação humana do Evangelho, pelo qual ele convoca as pessoas para si mesmo, de tal modo que elas respondam com fé salvífica. Em outras palavras, chamado é aquele grande dia em que a gente ouviu a palavra de Deus, a gente ouviu a mensagem do Evangelho, e Deus nos chamou. Deus nos chamou para a salvação e a gente aceitou a Cristo como nosso Salvador. Né? A gente não aceitou não, né? Jesus nos aceitou como seu Filho. Deus nos adotou, como a gente vai falar na próxima aula. Esse é o chamado.
E aqui, mais uma vez, para variar, também há uma diferença de compreensão entre a linha arminiana e a linha calvinista e as outras demais linhas. Sempre tem algum porém, sempre tem alguma dificuldade nesses assuntos difíceis de explicar na Bíblia. Mas, mais uma vez, mais importante do que como é o porquê. E a gente vai falar do porquê mais para frente, mas vamos dar só uma passadinha no como. Então, em primeiro lugar, o arminianismo, a visão da nossa igreja, a gente crê que Deus faz um chamado universal ao arrependimento, dando ao homem a opção de responder positivamente ou negativamente à salvação. Então, no arminianismo, Deus chama todas as pessoas do mundo para a salvação. Aí a pessoa tem a opção de dizer não ou de dizer sim a essa salvação. Então, tem duas passagens aqui que dão a entender que possa ser um chamado universal. Mateus 11:28, Jesus diz: "Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Isaías 45:22, Deus diz: "Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra." Então, mostrando aqui, possivelmente, um chamado universal para todas as pessoas do mundo. E aqui, na visão arminiana, que é a visão da nossa igreja, eu quero fazer um adendo para a gente corrigir um certo errinho que a gente comete às vezes na hora de falar sobre o assunto. Uma pergunta: o homem escolhe atender ao chamado da salvação utilizando seu livre-arbítrio? Isso aqui é uma coisa que a gente precisa falar rapidamente nessa aula, só esse slide para a gente falar disso. É um assunto muito longo e complexo, daria para fazer uma aula inteira sobre o assunto, mas só para resumir, tanto o arminianismo quanto o calvinismo, eles condenam o livre-arbítrio. Calma que eu vou explicar. O que eu quero dizer com isso? Livre-arbítrio é muito diferente daquilo que a gente ouve no dia a dia na rua. A cultura leiga entende livre-arbítrio de uma maneira muito diferente da que a gente, cristão, acredita. Ou deveria acreditar, né? Mas o livre-arbítrio na teologia cristã é uma doutrina criada por Pelágio, um cara que viveu lá em 350 d.C. E para ele, o homem nasce com seu arbítrio, ou seja, com a sua vontade completamente livre, para escolher positivamente ou negativamente a salvação, para dizer sim ou para dizer não. E por que o arminianismo e o calvinismo, por que a gente condena essa teoria? Porque Pelágio está negando o pecado original e ele está pecando, negando a depravação do homem. Ele está dizendo que todo ser humano nasce completamente livre para escolher a salvação, independente do Espírito Santo vir te libertado da sua prisão espiritual, da sua cegueira espiritual. Então ele nega o pecado original, ele nega que a gente nasça em pecado, que a gente nasça cego nos nossos delitos, mortos nos nossos pecados. Então, para ele, livre-arbítrio todo homem nasce completamente livre para decidir a salvação ou não. E isso é uma heresia. Agostinho de Hipona foi um dos maiores teólogos da história da humanidade, lá da época de Pelágio também. Ele condenou esta doutrina. Então, o livre-arbítrio na visão pelagiana passou a ser uma heresia. Por quê? Porque nós cristãos, nós cremos no pecado original, nós cremos na depravação do homem, nós cremos que nós nascemos em pecados, nós nascemos depravados, nós nascemos completamente escravos dos nossos desejos, escravos das nossas vontades, escravos dos nossos pecados, e a gente não nasce livre para escolher a salvação ou não. Então, como é que o arminianismo, como é que a doutrina da nossa igreja entende esse assunto? Para o arminianismo, o homem jamais conseguiria escolher a salvação de maneira própria. O homem não nasce podendo escolher a salvação de maneira própria. É necessário uma coisa que eles chamam de graça preveniente, que vai restaurar o arbítrio do homem. Então, se você chegar num teólogo arminiano e falar sobre livre-arbítrio, ele vai te corrigir, ele vai falar: livre-arbítrio não. A gente crê no arbítrio liberto. Coisa completamente diferente. Para o arminianismo, usando o exemplo do Rodrigo de novo. Deus vai lá e chama o Rodrigo. Porém, o Rodrigo é escravo do pecado, o Rodrigo é do mundo, o Rodrigo é escravo de Satanás, é escravo dos seus pecados. Então, o que Deus faz? Deus envia o Espírito Santo ao Rodrigo, e esse Espírito Santo ele abre os olhos do Rodrigo. E é o que o arminianismo chama de graça preveniente. Então, o Espírito Santo vai lá e liberta o Rodrigo da sua escravidão espiritual, e nesse momento o Rodrigo tem o arbítrio liberto e ele pode decidir: você quer a salvação ou você não quer a salvação? Aí, então, o Rodrigo vai lá e ele vai responder sim ou ele vai responder não, pelo menos de acordo com a linha arminiana. Então é isso. A gente não crê no livre-arbítrio. A gente crê no arbítrio liberto, que é completamente diferente. Claro que você não... Se alguém perguntar para você de livre-arbítrio, você não vai ficar dando essa aula de que está errado falar isso, né? Tem muita gente que usa de licença poética para falar sobre o assunto. Mas é importante lembrar que ninguém nasce podendo escolher a salvação. Isso é uma heresia. A gente crê que todo homem nasce completamente escravo de Satanás e ele só pode escolher a salvação se o próprio Deus abrir os olhos desse homem, livrar esse homem dos seus pecados, da sua condenação, para que eles possam ter os olhos abertos e escolher a salvação ou não. Essa é a visão da nossa igreja, a visão arminiana. Beleza?
Agora o outro porém, como é que o calvinismo enxerga esse negócio de chamado? Os caras complicam tudo. O calvinismo é bem complicado porque os caras ficam criando 1 milhão de nomes para coisas muito simples de explicar. Mas eles dividem em duas coisas. Primeiro, eles falam que tem um chamado geral e eles falam que tem um chamado eficaz, um chamado específico. O chamado geral, eles vão dizer que é o chamado do evangelho que vem através do discurso humano, oferecido a todas as pessoas, mesmo a quem não o aceita. Então, esse chamado ele é geral, ele é externo e ele pode ser rejeitado. Então, quando a gente sai na rua para pregar, a gente está fazendo um chamado geral. A gente está chamando todo mundo para o arrependimento. A gente está falando, Jesus Cristo está voltando, arrependa-se, entregue sua vida a Cristo. Esse chamado, ele é geral, ele é externo, ele é feito por nós seres humanos, e ele pode ser rejeitado. A pessoa pode falar, não quero aceitar Jesus Cristo. Agora, eles falam que tem um chamado eficaz. Esse chamado é a ação do Espírito Santo de maneira particularmente eficaz nos eleitos, de tal modo que esses não conseguem rejeitar. Então aqui eles falam que é um chamado particular, é um chamado interno e é um chamado sempre eficaz. Ou seja, estou lá na rua pregando. Estou pregando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu. Algumas pessoas vão ver aquilo e vão rejeitar e falar, tá bom, não quero saber desse Jesus. Porém, terá uma pessoa que o Espírito Santo vai chegar nela e vai chamar ela de maneira particular. Vai entrar no coração dela, vai libertá-la dos seus pecados, vai abrir os olhos dela para que ela enxergue a salvação que há em Jesus Cristo. E essa pessoa é um eleito, uma escolhida, como a gente já falou nos últimos slides. Então o Espírito Santo chama essa pessoa de maneira eficaz. Por quê? Porque ela não pode rejeitar. Quando ele a chama de maneira eficaz, a única resposta que ela tem é sim. Então, aqui em 1 Coríntios 1, 23, 24, um dos textos, né, que usam bastante para defender essa ideia, é que Paulo fala assim: assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas, para os que foram chamados para a salvação, tanto os judeus como os gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aqui Paulo está mostrando, pelo menos na visão calvinista, Paulo está mostrando dois chamados. Primeiro, um chamado geral, ou seja, quando pregamos que Cristo foi crucificado, a gente prega para judeu, a gente prega para gentil, eles se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Porém, tem pessoas que receberam um chamado eficaz. E essas que foram chamadas para a salvação, seja judeu, seja gentil, ela vai ver que Cristo crucificado é poder de Deus e é sabedoria de Deus. Então aqui traz essas duas diferenças, né? Então, só para resumir, no arminianismo, na visão da nossa igreja, Deus chama todas as pessoas do mundo e ele vai lá e liberta o arbítrio dessa pessoa para que ela possa falar sim ou não para a salvação. Essa é a visão majoritária da nossa igreja. E no calvinismo, eu creio que tem um chamado geral, que é para todas as pessoas, mas tem um eficaz. O Espírito Santo vai lá no coração daquele que é eleito e essa pessoa não consegue dizer não para a salvação, porque a graça seria irresistível, né? Porém, muito mais importante do que como. Não interessa como Deus fez isso, não interessa como Deus chamou. Isso é algo que vai trazer divergência teológica. O mais importante é por que Deus nos chamou. Seja um chamado geral, um eficaz, seja um chamado universal, não importa. O que importa é por que Deus nos chamou. Por que Deus nos chamou para essa salvação. Em primeiro lugar, quais são os objetivos desse chamado? Primeiro, Deus nos chamou para sermos de Jesus Cristo. Romanos 1,6. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. 3. Deus nos chama à comunhão de seu Filho. 1 Coríntios 1,9. 4. Deus nos chama para sermos santos. 1 Coríntios 1,2. E 5. Deus nos chama para a vida eterna. 1 Timóteo 6,12. Muito mais importante de saber como é que Deus me chamou. O que importa é que Deus me chamou para tudo isso aí. Ele me chamou para ser de Cristo. Ele me chamou das trevas, que é onde eu vivia, para a sua maravilhosa luz. Ele me chamou para ser comunhão com seu Filho e para ser a imagem de seu Filho. Ele me chamou para ser santo, ele me chamou para que eu me santificasse, para que eu me tornasse irrepreensível, para que eu me parecesse cada vez mais com Jesus Cristo. E ele me chamou para ser salvo, me chamou para a vida eterna, me chamou para a salvação eterna que há em Jesus Cristo. Foi para isso que Deus nos chamou naquele dia em que a gente disse sim ao Evangelho. Beleza? Alguma dúvida sobre o chamado? Ou vamos para a última parte? Na verdade, são acho que só uns 2 slides, a conversão é rapidinho. Então, se tiverem alguma dúvida, pode falar. Sobre o chamado. Acho que não, né? Ou tá muito difícil ou tá muito fácil. Então, beleza. Conversão. Última parte da aula, que é o próximo passo depois que Deus nos escolheu, depois que Deus nos chamou
Agora vem a nossa resposta a esse chamado, que é por meio da conversão das nossas almas. Então, o que é a conversão? A conversão, ela é a volta espiritual do homem para a salvação através do arrependimento e da fé, mediante única e exclusivamente pelo Espírito Santo. A conversão é uma obra exclusiva do Espírito Santo, é a obra que ele faz nas nossas vidas quando a gente é chamado pela pregação da palavra de Deus. Então, é uma volta espiritual. Então, o voltar-se do pecado é chamado de arrependimento. E o voltar-se para Cristo é chamado de fé. E esses são os dois estágios da conversão, arrependimento e fé. A verdadeira conversão, ela vem com essas duas características. Um arrependimento profundo pelos nossos pecados e uma fé depositada na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Isso que é conversão, fé e arrependimento. Então, só para definir, arrependimento é uma sincera tristeza por causa do pecado e é renunciá-lo e comprometer-se sinceramente a abandoná-lo e prosseguir obedecendo a Cristo. Então, arrependimento é muito mais do que apenas ficar triste pelo seu pecado, é muito mais do que só reconhecer que você é pecador. É também o desejo de, além de reconhecer, você renunciar ao pecado, se comprometer a abandonar esse pecado e prosseguir obedecendo a Cristo em uma vida de santificação. Isso é o verdadeiro arrependimento. E arrependimento é a mensagem central do Evangelho, né? Lembra lá em Lucas 24, do 46 a 47? Ele disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em que seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, a mensagem central do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Quando João Batista, a voz que clamava no deserto, clamava para que as pessoas se arrependessem, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, a mensagem central do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Quando você for conversar com uma pessoa que não é cristã, quando você estiver no evangelismo, é muito mais importante do que falar que Jesus te ama. Fala para a pessoa que a gente é depravado, a gente é corrupto, a gente é sujo. Pergunta para a pessoa, você vê toda essa baboseira que acontece na rua, que acontece no governo, todas essas coisas que acontecem? Isso acontece porque a gente é corrupto, isso acontece porque o ser humano é pecador, porque o ser humano é sujo. Mas Deus tem uma solução, e essa solução é através do arrependimento. A gente precisa pregar o arrependimento, a gente precisa subir no nosso púlpito e falar, gente, você é pecador, você precisa se arrepender. Essa é a mensagem central do Evangelho, uma mensagem de arrependimento. Da próxima vez que você for evangelizar na rua, tenta mudar um pouco a estratégia. Dá um folhetinho e conversa com a pessoa sobre arrependimento, sobre perdão de pecados, que é o tema central do Evangelho. E agora, falamos do arrependimento, e agora vem o segundo estágio da conversão, que é a fé. E essa verdadeira fé, a fé que salva mesmo, ela vai incluir duas coisas. Primeiro, um conhecimento, e em segundo, uma confiança pessoal. Conhecimento do quê? Conhecimento de quem Cristo é e do que ele fez. Lá em Romanos 10, Paulo vai falar: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? Então, para a pessoa crer em Jesus Cristo, ela tem que conhecer quem Cristo é. A gente precisa pregar quem Cristo é e o que Cristo fez. E após conhecer a Cristo, a pessoa ela tem que depositar uma confiança pessoal na obra redentora de Cristo. Paulo antes lá em Romanos 10, ele vai falar: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo de coração que você é declarado justo. Então, além de conhecer quem Cristo é e o que ele fez, a pessoa na conversão precisa confiar na obra redentora de Jesus Cristo. Precisa confiar que Jesus Cristo nos salva, que Jesus Cristo é nosso Senhor e crer do nosso coração que ele ressuscitou dos mortos. Então a gente é declarado justo por meio dessa confiança pessoal. E uma coisa para finalizar, uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, que está lá em Efésios 2:8, é que o arrependimento e a fé não são obras humanas, são obras exclusivas de Deus em nossas vidas. Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós. Isso o quê? Isso tudo. A salvação pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós. É uma dádiva exclusiva de Deus. Inclusive a fé. A fé também é uma dádiva que Deus nos dá. Uma dádiva que Deus nos dá essa oportunidade de depositar essa fé nele. Então isso é importante lembrar. Toda obra da salvação é uma obra exclusiva da pessoa de Deus. Mas nas próximas aulas vai ficar ainda mais evidente que a salvação é uma obra completamente da pessoa de Deus, do Espírito Santo nas nossas vidas. Inclusive em algo que parece muito nosso, que é a santificação, que sim, é uma tarefa muito nossa nos santificarmos, a gente vai ver que ainda assim é uma obra exclusivamente da pessoa do Espírito Santo em nossos corações. Então, arrependimento e fé nunca será iniciativa humana, sempre será iniciativa de Deus, de nos mostrar que somos pecadores,
e de depositar em nós essa fé salvífica, essa fé que não vem de nós, é uma dádiva de Deus. Sempre é importante lembrar disso. Na nossa salvação não tem nada que seja mérito nosso. Tudo é mérito de Deus, para a glória de Deus e para a honra de Deus. Para finalizar, queria finalizar com essa frase do Martim Lutero, em que ele diz assim: não é uma notícia maravilhosa acreditar que a salvação está fora de nós? Muitas vezes a gente deposita muito a nossa responsabilidade na nossa salvação. E isso é algo que muitas vezes complica a nossa situação, porque além da Bíblia ser muito clara que a obra da salvação é uma obra que é inteiramente feita por Deus, pelo Espírito Santo, é uma obra que, se não fosse Deus fazendo nossas vidas, a gente nunca conseguiria se salvar. E aí ele pergunta, não é uma notícia maravilhosa a gente saber que a salvação está fora de nós? Não é maravilhoso saber que Deus nos escolheu? Não é maravilhoso saber que foi Deus quem nos chamou? Não é maravilhoso saber que foi o Espírito Santo que nos livrou do nosso cativeiro espiritual que a gente vivia antes da nossa conversão? Não é maravilhoso saber que foi o Espírito Santo que nos convenceu do nosso pecado e nos levou ao arrependimento? Não é maravilhoso saber que foi o Espírito Santo, que foi Deus que nos deu a fé salvífica? Deus nos deu essa fé para crer nele? Não é maravilhoso acreditar que a salvação está fora de nós? Se a salvação estivesse em nossas mãos, nós nunca seríamos salvos. Lembre-se disso. Se a salvação fosse um mérito seu, um mérito meu, um mérito nosso, a gente nunca seria salvo. Salvação é um milagre da parte de Deus, da parte de Cristo, da parte do Espírito Santo em nossa vida. E isso é o mais maravilhoso, acreditar que a salvação está completamente fora de nós e está na mão de Deus. Beleza, então, gente, finalizamos essa aula. A aula que vem a gente começa por regeneração. A gente vai falar um pouquinho sobre o assunto no início da próxima aula. E é isso, finalizamos. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa?